dizendo: Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, o que és tu? Então a aparição afastou-se e desapareceu. A ama vestiu-se e seguiu, mas não pôde ver o que foi feito da imagem. A ama parece ter ficado mais assustada com o desaparecimento da imagem, do que com a presença dela, porque depois disto teve medo de ficar dentro de casa, e passou o resto do tempo até às 6 horas a passear fora da porta para um lado e para o outro. Quando os vizinhos acordaram, ela contou-lhes tudo, e eles, é claro, disseram que ela o tinha sonhado. Ela, como é natural, repudiou calorosamente essa ideia, mas não pôde conseguir que se desse algum valor às suas palavras senão quando chegou a notícia do que se tinha passado do outro lado, em Westmailing, e então houve quem pensasse que talvez a história não fosse inteiramente um sonho. O que há de notável neste caso é que a mãe foi preciso passar do sono vulgar para a condição mais profunda do transe antes que pudesse conscientemente visitar os filhos. Há, porém, vários casos análogos que é possível compilar um vasto número deles nos livros que versam tal assunto. 2 outros casos de tipo exatamente semelhante, em que uma mãe moribunda, desejando ardentemente ver os seus filhos, cai num sono profundo, visita-os e regressa-se, dizendo que os visitou, são contados pelo Dr. F. G. Ley. Em um deles a mãe, moribunda no Egito, aparece aos filhos em Turquai, e é vista nitidamente, em plena luz do dia, por todos os 5 filhos e também por uma criada que os acompanhava. Vislumbres do Sobrenatural, Vol. 2, página 64. No outro uma senhora qualquer, moribunda em Cockermouth, é vista e reconhecida em pleno dia em Seattle pelos seus 3 filhos, sendo o resto da história mais ou menos semelhante ao da outra. Vislumbres no Crepúsculo, página 94. Ainda que estes casos sejam menos conhecidos do que o de Mary Goff, a evidência em favor da sua autenticidade parece ser tão boa como naquele, como se verá pelos testemunhos aduzidos pelo reverendo autor dos livros de onde os citamos. O homem que possui completamente este 4º tipo de clarividência tem ao seu dispor muitas e grandes vantagens, mesmo além das que já referimos. Não só pode visitar sem trabalho ou despesa todos os lugares famosos e belos da terra, mas, se é um erudito, considerai o que vale para ele o poder de visitar todas as bibliotecas do mundo. Que prazer não deve dar ao indivíduo de mentalidade científica o poder assistir a tantos dos processos da química secreta da natureza, ou ao filósofo ver revelado aos seus olhos muito e muito mais, do que antes sabia, dos mistérios da vida e da morte. Para ele aqueles que saíram deste plano não são já mortos, mas vivos e ao seu alcance durante muito tempo ainda. Para ele muitas das concepções religiosas são já matéria, não de fé, mas de conhecimento. E, além de tudo, ele pode unir-se ao exército dos auxiliares invisíveis e ser útil em grande escala. Sem dúvida que a clarividência, mesmo quando limitada ao plano astral, é um grande benefício para o indivíduo. Por certo que tem também os seus perigos, sobretudo para os não instruídos, o perigo das entidades malignas de várias espécies, que podem assustar ou atacar aqueles que se deixam perder a coragem de as encarar ousadamente, o perigo de erros de toda a natureza, de conceber mal e interpretar mal aquilo que se vê, e, maior do que todos, o perigo de criar a vaidade desse poder e julgar impossível erro por meio dela. Mas uma pequena dose de bom senso e de experiência devem salvar o indivíduo destes escolhos. 5. Viajando no corpo mental, trata-se, simplesmente, de uma forma mais alta, e, por assim dizer, glorificada, do tipo que acabamos de descrever. O instrumento empregado já não é o corpo astral, mas o mental, um instrumento, portanto, pertencente ao plano mental, e tendo em si todas as potencialidades do maravilhoso sentido desse plano, tão transcendente na sua ação e contudo tão impossível de descrever. Um indivíduo funcionando neste corpo deixa atrás o seu corpo astral, junto com o físico,
e se por qualquer razão desejar mostrar-se sobre o plano astral, não manda buscar o seu corpo astral, mas, apenas por um simples ato de vontade, materializa-se para o seu fim temporário. Há uma materialização astral dessas chamam às vezes a Maya Virupa, e para formar a primeira vez é em geral preciso o auxílio de um mestre qualificado. As enormes vantagens dadas pela posse deste poder são a capacidade de entrar na glória e na beleza da terra superior da felicidade, e a posse, mesmo quando operando no plano astral, do sentido mental, muito mais compreensivo, que revela ao estudioso tantas extraordinárias visões de conhecimento, tornando o erro, pode-se dizer que impossível. Este voo altíssimo, porém, é possível apenas ao indivíduo instruído, visto que só depois de uma instrução especial é que um indivíduo no atual estágio evolutivo da humanidade pode aprender a empregar o seu corpo mental como instrumento. Antes de abandonarmos o assunto da clarividência plena e intencional, será bom dedicar algumas palavras a responder algumas perguntas, que em geral lembram aos estudiosos, sobre as limitações dessa faculdade. Ao vidente será possível, muitas vezes se pergunta, encontrar qualquer pessoa com quem deseje comunicar, esteja ela viva ou morta? A resposta a esta pergunta terá de ser uma afirmativa condicional. Sim, será possível encontrar qualquer pessoa se o experimentador puder, de um modo ou do outro, colocar-se em rapport com essa pessoa. Seria inútil lançar-se vagamente nos espaços à procura de um estranho entre os milhões que nos cercam, sem ter qualquer indicação para o encontrar, mas, verdade seja, uma indicação pequeníssima em geral quanto basta. Se o clarividente sabe qualquer coisa do indivíduo que procura, não terá dificuldade em o encontrar, porque cada indivíduo tem aquilo a que se pode chamar uma nota musical que o caracteriza. Uma nota que é a expressão dele como conjunto, produzida talvez por uma espécie de média dos graus de vibração de todos os seus instrumentos diferentes nos seus respectivos planos. Se o operador sabe descobrir essa nota e vibrá-la, ela fará, por vibração simpática, com que a atenção do indivíduo, esteja ele onde estiver, seja atraída e acordará nele uma resposta imediata. Que o homem esteja vivo ou recém-morto não fará para o caso diferença nenhuma, e a clarividência da quinta classe encontrá-lo-ia imediatamente mesmo entre os inúmeros milhões no mundo celestial, se bem que nesse caso o indivíduo procurado não teria consciência de o estar observando. Claro está que um vidente cuja consciência não esteja mais alta de que o plano astral, que empregue portanto um dos primeiros métodos de vidência, não será capaz de encontrar um indivíduo no plano mental, mas mesmo esse saberá ao menos que o indivíduo está nesse plano, pelo simples fato de a vibração da nota até ao nível astral não produzir resposta nenhuma. Se o indivíduo procurado for inteiramente estranho ao operador, este precisará de qualquer coisa relacionada com ele para o pôr na pista, um retrato, uma carta por ele escrita, um objeto que lhe pertenceu e se acha impregnado do seu magnetismo pessoal. Qualquer destas coisas servirá nas mãos de um vidente experiente. Torno a lembrar que não se deve crer que os alunos que aprenderam a usar esta arte têm a liberdade de estabelecer uma espécie de escritório de informações pelo qual se possa comunicar com parentes perdidos ou mortos. Um recado dado deste lado para um desses poderá ou não ser passado para ele, conforme as circunstâncias, mas, mesmo que fosse, o mais provável é que se não receba a resposta, visto que então a transação entraria na categoria de um fenômeno, isto é, qualquer coisa que se podia provar no plano físico ter sido um ato de magia. Uma outra pergunta, que muitas vezes surge, é se no ato de visão psíquica, há qualquer limitação quanto à distância. A resposta parece que deve ser que não deve haver limites senão dos respectivos planos. Devemos não esquecer que os planos astral e mental da nossa Terra são tão nitidamente seus como a sua atmosfera, ainda que se estendam muito mais para além dela, mesmo no nosso espaço tridimensional do que o próprio ar. Por isso a passagem para, ou a visão detalhada de,
outros planetas não seria possível qualquer sistema de clarividência relacionado com estes planos. É na verdade perfeitamente possível e fácil ao indivíduo que elevou a sua consciência até o plano búdico passar para qualquer dos outros globos pertencentes à nossa cadeia de mundos, mas isso já não pertence ao assunto de que tratamos. Ainda assim, uma boa dose de informação adicional acerca de outros planetas pode ser obtida pelo uso das faculdades clarividentes que descrevemos até agora. E possível tornar a vista enormemente mais clara passando para fora das constantes perturbações da atmosfera terrestre. E também não é difícil aprender como investir-se de um poder de aumentar muito elevado, de modo que mesmo pela clarividência usual se pode obter uma quantidade de conhecimentos astronômicos muito interessantes. Mas, no que respeita a esta Terra e ao que imediatamente a cerca, pode dizer-se que não há limites. Clarividência no espaço. Semi-intencional. Sob este título um pouco estranho reúne os casos de todos os indivíduos que claramente se propuseram ver qualquer coisa, mas sem terem noção do que essa coisa seria, nem domínio sobre a vista desde que hajam começado as visões, psíquicos muito otimistas mas sem poderes, que se colocam numa situação puramente receptiva e passam a esperar que qualquer coisa aconteça. Muitos médiuns de transe entrarão nesta categoria, ou se hipnotizam a si próprios, de qualquer maneira, ou são hipnotizados por qualquer espírito ou guia, passando depois a descrever as visões que aconteça passarem-lhes diante da vista. Às vezes, porém, quando neste estado, veem o que se está passando à distância, e assim tem que tomar lugar entre os nossos clarividentes no espaço. Mas o grupo maior e mais espalhado destes clarividentes semi-intencionais é dos vários gêneros de cristalovidentes, aqueles que, como diz o Sr. Andrew Lang, olham para dentro de uma esfera de cristal, de uma taça, de um espelho, de um pingo de tinta, Egito e Índia, de um pingo de sangue, entre os maiores da Nova Zelândia, uma vasilha com água, peles vermelhas, uma poça de água, Roma e África. Água numa taça de vidro claro, em fez, ou quase qualquer espécie de superfície polida, sonhos e espectros, páginas 57. Figura 12, Edgar Cayce, o profeta adormecido. Famoso clarividente do século XX que fazia predições e diagnosticava doenças com os olhos fechados, em uma espécie de transe em que aparentava estar dormindo. 2 páginas depois o Sr. Lang dá-nos um ótimo exemplo da espécie de visão que mais frequentemente se consegue desta maneira. Tinha eu dado uma esfera de vidro, diz ele, a uma jovem, Miss Bailey, que quase nada conseguiu ver nela. Ela emprestou a uma amiga, Miss Leslie, que viu um sofá antigo, grande, encanado, coberto de musselina, que veio encontrar numa casa de campo, que então desconhecia. E dali a dias aconteceu visitar. O irmão de Miss Bailey, um jovem atleta, chasqueou destas experiências, levou a esfera para o escritório e daí a pouco reapareceu, mostrando-se um tanto ou quanto perturbado. Admitiu que tinha visto uma visão, alguém que conhecia num quarto iluminado por um candeeiro. Durante a semana havia de descobrir se tinha acertando ou não. Aconteceu isto no domingo, às 5:30 da tarde. Na terça-feira o Sr. Bailey estava num baile numa cidade a umas 40 milhas de distância de casa, e encontrou uma Miss Preston. No domingo, disse ele, pelas 5:30, via, estava sentada ao pé de um candeeiro de petróleo, com um vestido que nunca lhe vi, uma blusa azul com rendas sobre os ombros, e estava deitando chá na xícara de um indivíduo vestido com um terno azul, que estava de costas para mim. De modo que da cara apenas lhe via a guia do bigode. Ora essa! Exclamou Miss Preston. Então não estavam corridas as persianas. Figura 12. Bola de cristal moderna, fabricada na China. Eu estava em Dumbi, respondeu o Sr. Bailey, e sem dúvida sim fora. É este um caso absolutamente típico de cristalovidência, a cena absolutamente exata em todos os seus detalhes. Como viram,
e contudo absolutamente sem importância e evidentemente sem significação nenhuma para qualquer das pessoas, a não ser que serviu para provar ao Sr. Bailey que a cristalovidência não era uma pura ilusão. E mais vulgar, talvez, as visões teriam um caráter romântico, indivíduos em trajes estranhos, ou paisagens muito belas, ainda que em geral desconhecidas. Ora, qual é a explicação desta espécie de clarividência? Como acima indiquei, pertence em geral ao tipo de corrente astral, e o cristal, ou outro qualquer objeto, constitui simplesmente um foco para a vontade do vidente, um ponto de partida conveniente para o seu tubo astral. Há indivíduos capazes de influenciar pela vontade aquilo que veem, isto é, que têm o poder de apontar o telescópio para onde desejam, mas a grande maioria apenas pode formar um tubo casual e ver simplesmente o que acontece estar ao fim dele. Às vezes trata-se, como no caso citado, de uma cena relativamente próxima, outras vezes a visão será de uma longínqua paisagem do Oriente, outras, ainda, poderá ser o reflexo de qualquer fragmento de um registro acásico, e então a cena mostrará figuras com qualquer traje antigo, e o fenômeno pertencerá portanto à nossa terceira grande classe, a clarividência no tempo. Disse que visões do futuro também às vezes surgem nos cristais. Trata-se de um desenvolvimento de visão a que adiante nos referiremos. Já vi um clarividente empregar, em vez da vulgar superfície brilhante, uma superfície baça, preta, uma mão cheia de carvão em pó num pires. De resto, parece ter pouca importância o objeto que serve de foco, exceto que o cristal puro tem sobre as outras substâncias a nítida vantagem de o arranjo peculiar de ciência elemental ser especialmente excitante das faculdades psíquicas. Parece, porém, provável que nos casos onde um pequeno objeto brilhante se emprega, como um ponto luminoso, ou o pingo de sangue dos maiores, o caso seja, realmente, apenas de auto-hipnotização. Entre nações não europeias a experiência é muitas vezes precedida ou acompanhada por ritos e invocações mágicas, de modo que é muito provável que a visão que se consiga seja realmente, não a do indivíduo, mas apenas a de qualquer entidade estranha, e assim o fenômeno será apenas um caso de possessão temporária, e não verdadeiramente de clarividência. Clarividência no espaço. Não intencional. Nesta classe podemos reunir todos aqueles casos em que as visões de qualquer acontecimento que esteja se passando à distância surgem inesperadamente e sem qualquer espécie de preparação. A gente sujeita a este gênero de visões, ao passo que a muitos tal fenômeno aconteceu apenas uma vez em toda a vida. As visões são de todas as espécies e de todos os graus de perfeição, e podem, aparentemente, ser produzidas por várias causas. Às vezes a razão da visão é evidente, e o assunto da maior importância, outras vezes não se pode encontrar razão para ela, e os acontecimentos vistos são dos mais banais e sem relevo. Às vezes estes vislumbres da faculdade suprafísica vêm como visões em vigília, outras vezes revelam-se durante o sono como sonhos vívidos ou repetidíssimos. Neste último caso a vista empregada é, em geral, talvez da espécie que descrevemos na nossa quarta subdivisão da clarividência no espaço, porque o indivíduo que dorme viaja frequentemente no seu corpo astral a um ponto qualquer com o qual as suas afeições ou os seus interesses estejam fortemente relacionados, examinando simplesmente o que se esteja passando nesse ponto. No outro caso parece mais provável que se esteja dando o segundo tipo de clarividência, por meio da corrente astral. Mas neste caso a corrente ou tubo é formado de modo inteiramente inconsciente, e é muitas vezes o resultado automático de um pensamento ou emoção forte projetado de uma extremidade ou de outra, do vidente ou do indivíduo visto. O plano mais simples será o de dar alguns exemplos dos vários gêneros, juntando-lhes as explicações que pareçam necessárias. O Sr. Stead coligiu um grande e variado número de casos recentes e bem autenticados no seu livro Histórias Verdadeiras de Espectros, de onde extrairei alguns dos meus exemplos,
Resumindo ligeiramente, por vezes, para poupar espaço. Há casos em que é imediatamente evidente a qualquer estudioso da teosofia de que o caso excepcional de clarividência foi especialmente produzido por um do grupo a que chamamos os auxiliares invisíveis, com o fim de que auxílio fosse prestado a alguém que dele muito carecia. A esta classe, sem dúvida, pertence o caso relatado pelo capitão Young, de Napa Valley, Califórnia, ao Dr. Bushnell, que o conta no seu livro A Natureza e o Sobrenatural, página 14. Há 6 ou 7 anos, numa noite de inverno, ele teve um sonho em que viu que parecia ser um grupo de imigrantes preso pelas neves das montanhas, e sucumbindo rapidamente ao frio e à fome. Reparou no aspecto da paisagem, caracterizada sobretudo por uma grande massa perpendicular de rochedo branco. Viu os homens cortando o que parecia ser cimos de árvores, que saíam de fundos abismos de neve. Fixou as próprias fisionomias das pessoas e a expressão geral de angústia que tinham. Acordou profundamente impressionado com a nitidez e aparente realidade do sonho. Tornou a adormecer, e tornou, com igual vividez, a sonhar o mesmo sonho. De manhã não conseguiu arrancá-lo do espírito. Encontrando-se, poucas horas depois, com um velho camarada, caçador, contou-lhe o caso, e ainda mais impressionado ficou quando o outro lhe declarou reconhecer imediatamente a paisagem descrita. Esse camarada tinha atravessado a serra pelo Carson Valley Pass, e disse que havia um lugar nesse trajeto que era exatamente como ele descrevera. Com isto o capitão, aliás homem de decisões rápidas, não hesitou. Reuniu um grupo de homens com mulas, cobertores e provisões. Os vizinhos riam da sua credulidade. Não importa, dizia ele, posso fazer isto, e não deixarei de o fazer, porque creio, verdadeiramente, que este meu sonho é certo. Os homens foram mandados seguir para 150 milhas daí, diretamente para Carson Valley Pass. E lá encontraram toda a companhia exatamente nas condições que o sonho indicara, conseguindo trazer consigo os sobreviventes. Visto que não consta que o capitão Young tivesse o hábito de ter visões, parece evidente que qualquer auxiliar, vendo a condição desesperada do grupo de emigrantes, pegou na pessoa impressionável que estava mais próxima e mais útil seria para o caso, calhando ser o capitão, e o transportou ao local no corpo astral, acordando suficientemente para que a cena lhe não saísse da memória. Pode ser que o auxiliar tivesse, em lugar disso, arranjado uma corrente astral para o capitão, mas outro processo é o mais provável. Em todo caso, o motivo, e mesmo o processo, são, neste caso, bastante claros. Às vezes a corrente astral pode ser posta em ação por um forte pensamento emotivo da outra extremidade do fio, e isto pode acontecer mesmo que o pensador não tenha conscientemente desejado que assim seja. No caso, assaz curioso, que vou relatar, é evidente que a ligação se encontra no fato de o doutor pensar constantemente em Mrs. Broughton, ainda que não tivesse um desejo especial de que ela soubesse o que ele na ocasião estava fazendo. Não há dúvida que se trata deste gênero de clarividência, demonstra a fixidez do ponto de vista de Mrs. Broughton, o qual, note-se bem, não é o ponto de vista do doutor, simpaticamente transportado, como podia ter acontecido, visto que ela lhe vê as costas sem o reconhecer. O relato encontra-se nos Anais da Sociedade de Investigação Psíquica, Vol. 2, página 160. Broughton acordou de repente, numa noite do ano de 1844, e, acordando o marido, disse-lhe que uma coisa horrível tinha acontecido em França. Ele pediu-lhe que dormisse, e o não incomodasse. Ela respondeu-lhe que não estava a dormir quando viu que por força lhe quis contar, o que na verdade vira. Primeiro um desastre de carruagem, ela não viu o desastre, mas apenas os resultados, uma carruagem partida, uma multidão, um corpo erguido com cuidado e transportado para a casa mais próxima,
E depois, sobre uma cama, uma figura que reconheceu como sendo a do Duque de Orleans. Pouco a pouco viu amigos juntarem-se em torno ao leito, entre eles vários membros da família real francesa, a rainha, depois o rei, todos silenciosos, chorando, olhando para o duque evidentemente moribundo. Um indivíduo, ela não lhe via senão as costas e não podia saber quem era médico. Estava debruçado sobre o duque, tomando-lhe o pulso, com o relógio na outra mão. Depois a visão passou, e ela não tornou a ver mais nada. Logo que raiou o dia, Mrs. Broughton escreveu no seu diário tudo o que tinha visto. Era antes de haver a telegrafia elétrica, e por isso passaram 2 ou mais dias antes que o Times noticiasse a morte do Duque de Orleans. Visitando Paris pouco depois, ela viu e reconheceu o local do desastre e teve também a explicação da impressão que recebera. O médico, que estivera ao pé do duque moribundo, era um velho amigo dela, e, ao estar ao pé do leito do duque, estava, por qualquer razão, constantemente pensando nela e na sua família. Um caso mais vulgar é aquele em que uma afeição forte estabelece a precisa corrente. Provavelmente uma corrente relativamente constante de pensamento mútuo está, nesse caso, constantemente passando entre os dois indivíduos, e qualquer súbita precisão ou difícil conjuntura da parte de qualquer deles dá temporariamente a essa corrente o poder de polarização que é necessário para que haja o telescópio astral. Um bom exemplo vem citado nos mesmos anais, vol. I, página 30. A 9 de setembro de 1848, no cerco de Moulins, o general R., então ajudante do regimento, foi gravemente ferido, e, supondo-se à beira da morte, pediu a um dos oficiais que estavam com ele que lhe tirasse a aliança do dedo e a mandasse à sua esposa, que estava então a boas 150 milhas de distância, em Ferozepore. Na noite de 9 de setembro de 1848, escreve sua esposa, estando eu deitada sobre a cama, quase a pegar no sono, vi claramente o meu marido ser levado do campo de batalha, seriamente ferido, e ouvi a sua voz dizendo, tirem-me este anel do dedo e mandem-no à minha mulher. Durante todo o dia seguinte não pude arrancar do meu espírito quer a visão, quer a voz que ouvira. Depois vim a saber que o general R. tinha sido gravemente ferido no ataque a Moulins. Escapou porém, e ainda vive. Foi só bastante tempo depois do cerco que ouvi dizer ao general ele, o oficial que ajudou a conduzir meu marido para fora do campo de batalha, que o pedido a propósito do anel fora realmente feito por ele, exatamente pelas palavras que eu ouvi, na mesma ocasião, em Ferozepore. Depois, aquela grande classe de clarivisões casuais que não tem causa que se possa descobrir, que não tem, aparentemente, sentido nenhum, ou relação alguma com quaisquer acontecimentos conhecidos do vidente. A este grupo pertencem muitas das paisagens vistas por algumas pessoas antes de adormecer. Transcrevo um relato, magnífico e fortemente vincado, do livro Histórias Verdadeiras de Espectros do Sr. W. Testade, página 65. Deitei-me mas não pude dormir. Fechei os olhos e esperei que o sono chegasse. Em vez de sono surgiram-me, porém, em série, vários quadros clarividentes curiosamente vívidos. Não havia luz no quarto, e estava tudo absolutamente escuro. Além disso, tinha os olhos fechados. Mas, apesar da escuridão, tive de repente consciência de estar olhando para uma cena de singular beleza. Era como se estivesse olhando para uma miniatura viva, do tamanho de uma chapa de lanterna mágica, aparelho precursor da máquina fotográfica. Nota do editor. Tenho agora presente a cena, como se ainda a estivesse vendo. Era uma paisagem à beira-mar. A lua brilhava sobre as águas, que subiam pela praia lentamente. Defronte de uma extensa massa de terra entrava pelo mar dentro. Figura 14. Uma lanterna mágica com chapa, ou filme, citada no texto. De cada lado dela havia rochedos irregulares,
erguendo-se acima da superfície das águas. Na costa estavam várias casas, quadradas e rudes, sem semelhança com qualquer tipo de casa que eu conhecesse. Não havia ali viva alma, mas só a lua e o mar e o brilho do luar sobre as águas inquietas, exatamente como se eu estivesse olhando diretamente para a paisagem real. Era tão belo que me recordo de ter pensado que, se aquilo continuasse, eu tomaria tanto interesse que não me deixaria dormir. Estava bem acordado, e ao mesmo tempo que via essa cena, ouvia claramente o som da chuva lá fora. Então, de repente, sem fim ou razão aparente, a cena mudou. O luar e o mar desapareceram, e, em vez de os ver, vi que estava olhando para o interior de uma sala de leitura. Parecia uma sala usada para aula de dia, e para a sala de leitura de noite. Lembro-me de ver um leitor curiosamente parecido com Tim Harrington, se bem que não fosse ele. Levantar na mão um livro ou revista e desatar a rir. Não era um quadro, estava ali. A cena era exatamente como se estivesse a olhar por um binóculo. Via-se o jogo muscular, o brilho dos olhos, todos os movimentos das pessoas desconhecidas no lugar desconhecido para onde se estava olhando. Vi tudo isso sem abrir os olhos, nem propriamente tinham meus olhos qualquer coisa que ver com aquilo tudo. Estas coisas veem-se como que com um outro sentido, que mais parece estar dentro da cabeça do que nos olhos. Foi uma experiência muito fraca e sem importância, mas fez-me compreender, melhor do que milhares de explicações, como é que os clarividentes veem. Os quadros eram a propósito de nada, não foram sugeridos por coisa alguma que eu tivesse lido ou de que tivesse falado, apareceram simplesmente como se eu pudesse espreitar por uma janela para o que estava acontecendo num outro lugar qualquer. Espreitei essa vez, e passou, nem tornei a ter outra experiência desse gênero. O Sr. Stead acha que aquilo foi uma experiência muito fraca e sem importância, e talvez assim a devamos considerar em relação às maiores possibilidades. Conheço, porém, muitos estudiosos que se considerariam felizes se tivessem tido tanto como isso a contar de sua experiência pessoal. Por pequena que seja, dá imediatamente ao vidente uma noção verdadeira do fenômeno, e para o indivíduo que viu mesmo esse pouco a clarividência é um fato real a um ponto que nunca poderá ser para o que não tiver tido esse pequeno contato com o mundo invisível. Esses quadros foram vívidos demais para que pudessem ser meros reflexos do pensamento alheio, e, além disso, a descrição mostra, sem que possa haver dúvida, que foram vistos por um telescópio astral, de modo que, ou o Sr. Stead inconscientemente estabeleceu, por si, uma corrente, ou, o que é mais provável, qualquer amável entidade astral lhe fez esse serviço, dando-lhe, para lhe aliviar uma hora aborrecida, quaisquer quadros agradáveis que acontecesse estarem no fim do tubo. Clarividência no tempo, o passado. A clarividência no tempo, isto é, o poder de ler o passado e o futuro, é, como todas as outras variedades, possuída por diferentes pessoas em graus muito diferentes, desde o indivíduo que tem ambas as faculdades sob o pleno domínio da sua vontade, até aquele que apenas de vez em quando tem vislumbres ou reflexos involuntários e imperfeitíssimos destas cenas de outros dias. Um indivíduo deste último tipo poderá ter, por exemplo, uma visão de algum acontecimento do passado, mas essa visão está sujeita a uma deformação gravíssima, e, mesmo quando acontecesse ser razoavelmente precisa, é quase certo que seria apenas um quadro isolado, e o vidente seria provavelmente incapaz de o relacionar com acontecimentos anteriores ou posteriores, ou dar uma explicação cabal de qualquer detalhe mais estranho que nela aparecesse. O vidente educado, pelo contrário, poderia seguir o drama, a que essa cena está ligada, para antes ou para depois dela, tanto quanto quisesse, e traçar com igual facilidade as causas que haviam produzido ou os resultados que dela adviriam. Talvez com mais facilidade compreendamos esta nada fácil seção do nosso assunto se a examinarmos segundo as subdivisões que naturalmente nos ocorrem,
tratando primeiro da visão que olha, retrospectivamente, para o passado, e deixando para depois aquela que trespassa o véu do futuro. Em qualquer dos casos será bom que tentemos compreender, tanto quanto possível, o modus operandi, ainda que apenas imperfeitamente o consigamos fazer, devido, em primeiro lugar, ao caráter incompleto da informação sobre alguns pontos do assunto que os nossos investigadores por enquanto possuem, e, depois, à constante incompetência das palavras do mundo físico para exprimir um centésimo que seja do pouco que realmente sabemos a respeito dos planos e das faculdades superiores. Tratando, pois, do caso de uma visão detalhada do passado longínquo, como é que ela se obtém, e a que plano da natureza a que verdadeiramente pertence? A resposta a ambas as perguntas resume-se em se dizer que se trata apenas de ler os registros acásicos, sânscrito, acasa, heteroespaço, palavra composta, aka, espaço, chá, céu. Tudo o que acontece no heteroespaço cósmico fica guardado nos registros acásicos, mas esta afirmação, por sua vez, carecerá, para muitos leitores, de ser nitidamente explicada. O termo é, na verdade, até certo ponto impróprio, porque, ainda que os registros sejam sem dúvida lidos no acasa, ou matéria do plano mental, não é a ela, em todo caso, que verdadeiramente pertencem. Pior ainda, outro título registros da luz astral, que por vezes tem sido empregado, pois que esses registros estão muito além do plano astral, e tudo o que neste se pode obter não passa de fragmentários vislumbres de uma espécie de duplo reflexo deles, conforme adiante se explicará. Como tantos outros dos nossos termos teosóficos, a palavra casa não tem sido empregada sem grande justeza. Em alguns dos nossos primeiros livros era tida por sinônimo de luz astral, em outros era usada para significar qualquer espécie de matéria visível, desde a mula prakriti até o éter físico. Nos livros mais recentes a sua aplicação tem sido restringida à matéria do plano mental, e é nesse sentido que se pode dizer dos registros que são acásicos, porque, conquanto não sejam originalmente feitos nesse plano, como não são no astral, em todo caso é ali que primeiro nitidamente os encontramos e podemos com eles trabalhar cabalmente. O assunto dos registros não é de modo algum fácil de tratar, porque pertence àquela numerosa classe que exige para sua perfeita compreensão faculdades muito mais elevadas do que quaisquer que a humanidade por enquanto tenha adquirido. A verdadeira solução do problema está em planos muito além de quaisquer dos que nos é possível conhecer atualmente, e qualquer opinião que formemos do assunto terá de ser forçosamente imperfeitíssima, visto que é de baixo, e não de cima, que olhamos para o caso. A noção que dele formamos terá pois que ser apenas parcial, e contudo escusa de nos induzir em erro, a não ser que nos deixemos considerar esse pequeno fragmento, que é tudo quanto podemos ver, como se fosse o todo completo e perfeito. Se tivermos o cuidado de assegurar que os conceitos que formarmos sejam justos até onde cheguem, nada teremos que desaprender, ainda que muito tenhamos a acrescentar, quando, no decurso do nosso progresso futuro, atingirmos uma mais perfeita sabedoria. Fique, pois, assente logo desde o princípio que uma ideia completa deste assunto é de todo impossível no nosso atual estágio evolutivo, e que muitos pontos surgirão, dos quais somos por enquanto incapazes de dar uma explicação exata, ainda que muitas vezes seja possível sugerir analogias e indicar a direção em que deve estar a explicação verdadeira. Tentemos, pois, recuar o nosso pensamento até ao princípio deste sistema solar a que pertencemos. Conhecemos toda a vulgar teoria astronômica da sua origem, a hipótese nebular, como é costume chamar-lhe, segundo a qual ele primeiro existiu como uma enorme nebulosa ardente, de um diâmetro excedendo muito a órbita mesmo do mais afastado dos planetas, e como, depois, à medida que, no decurso de séculos sem números, essa enorme esfera pouco a pouco, resfriando, se contraía,
O sistema, tal qual conhecemos, se formou. A ciência oculta aceita essa teoria, nas suas linhas gerais, como representando acertadamente o lado puramente físico da evolução do nosso sistema, mas acrescenta que, se limitarmos a nossa atenção apenas a este lado físico, teremos uma ideia muito incompleta e incoerente do que realmente aconteceu. Ela postula, em primeiro lugar, que o ser elevadíssimo que toma a seu cargo a formação de um sistema, ao qual por vezes chamamos o logos do sistema, principia por formar no seu espírito uma ideia completa de todo o sistema com as suas sucessivas cadeias do mundos. Pelo próprio ato de formar essa ideia ele dá ao conjunto uma existência objetiva simultânea no plano do seu pensamento, um plano, é claro, inteiramente superior a todos aqueles que tenhamos qualquer conhecimento, do qual os vários globos descem, quando é preciso, a qualquer estado de maior objetividade que respectivamente se lhes destine. A não ser que tenhamos sempre presente este fato da existência real de todo o sistema, desde o princípio, num plano superior, erraremos repetidas vezes o sentido da evolução física que cá embaixo vemos desenrolar-se. Mas o ocultismo tem mais do que isto a dizer-nos sobre o assunto. Diz-nos não só que a este maravilhoso sistema, a que pertencemos, foi dada a existência pelo Logos, tanto nos planos inferiores como nos superiores, mas também que a sua relação para com ele é mais íntima mesmo do que isso, porque o sistema é absolutamente uma parte dele, uma expressão parcial dele no plano físico, e que o movimento e energia de todo o sistema são a sua energia, e que tudo acontece dentro dos limites da sua aura. Esta concepção, por estupenda que seja, não é porém inteiramente improvável aqueles de nós que alguma coisa da aura tiverem estudado. Conhecemos bem a ideia de que, à medida que um indivíduo progride no caminho ascensional, o seu corpo causal, que é o limite determinante da sua aura, aumenta nitidamente em tamanho, assim como em luminosidade e pureza de cor. Muitos de nós sabem, pela experiência, que a aura de um aluno que já progrediu bastante no caminho é muito maior do que a de um indivíduo que apenas tenha pousado o pé sobre o primeiro degrau, e no caso de um adepto o aumento proporcional é ainda maior. Lemos na escritura oriental, em livros perfeitamente esotéricos, como era imensamente extensa a aura do Buda. Parece-me que há um trecho onde se dá 3 milhas como sendo o seu limite, mas, seja qual for a medida exata, é evidente que aqui temos outro relato do crescimento extremamente rápido do corpo causal à medida que o homem progride no seu caminho ascensional. Pouca dúvida pode haver de que este crescimento se faz por progressão geométrica, de modo que não nos deve surpreender se nos falarem de um adepto num nível ainda superior, cuja aura seja capaz de incluir ao mesmo tempo todo o mundo, e de aqui podemos pouco a pouco levar o nosso pensamento até conceber que haja um ser tão elevado que dentro de si abranja todo o nosso sistema solar. E não devemos esquecer que este, por enorme que nos pareça, não passa de uma gota pequeníssima no vasto oceano do espaço. Assim, do Logos, que em si contém todas as capacidades e qualidades que podemos concebivelmente atribuir ao mais alto Deus que possamos imaginar, é literalmente verdade, como antigamente se disse, que dele, por ele e para ele são todas as coisas e nele vivemos e nos movemos e temos o ser. Ora, se isto é assim, é claro que o que acontece, seja o que for, no nosso sistema acontece absolutamente dentro da consciência do seu Logos, de modo que imediatamente compreendamos que o verdadeiro registro deve ser a sua memória, e, além disso, é evidente que, seja em que plano for que essa memória exista, o certo é que está muito acima de tudo quanto conhecemos e que, portanto, quaisquer registros que possamos ler não podem passar de um reflexo desse grande fato dominante, espalhados nos meios mais densos dos planos inferiores. No plano astral é logo evidente que assim é, que lidamos apenas com o reflexo de um reflexo, aliás extremamente imperfeito, porque os registros ali atingíveis estão excessivamente fragmentados e por vezes, mesmo, seriamente deformados.
Sabemos quão universalmente a água é empregada como símbolo da luz astral, e neste caso o símbolo é notavelmente justo. Na superfície de água imóvel podemos ver, exatamente como num espelho, uma imagem nítida dos objetos em sua volta, mas não passa de uma imagem, uma representação em duas dimensões de objetos tridimensionais, divergindo portanto em todas as suas qualidades, exceto na cor, daquilo que representa, e, além disto, a imagem é sempre invertida. Figura 15. Nossos corpos sutis são campos de força superpostos cujo tamanho varia com a sua intensidade. Perturbe porém o vento a superfície da água, e o que é que teremos? Uma imagem ainda, um reflexo, mas tão quebrado e deformado que de nada serve, ou, mesmo, só serve para nos enganar com respeito ao feito e verdadeiro aspecto dos objetos refletidos. Aqui e ali, um momento, pode acontecer que obtenhamos uma imagem verdadeira de qualquer pequeno detalhe da cena, de uma folha de árvore, por exemplo, mas seria preciso um longo trabalho e um conhecimento considerável das leis naturais para obter qualquer coisa como a verdadeira noção do objeto refletido, juntando mesmo um grande número de tais fragmentos isolados de uma imagem sua. Ora, no plano astral nunca poderemos ter coisa que se assemelhe ao que representamos por uma superfície tranquila, mas pelo contrário, trata-se sempre de uma superfície em movimento rápido e perturbador. Calcule-se, pois, o pouco que podemos confiar a obter um reflexo claro e definido. Assim, um clarividente que possui apenas a faculdade de visão astral nunca poderá confiar em que qualquer quadro do passado, que ante ele se erga, seja justo e certo. Bocados dele, aqui e ali, podê-lo-ão ser, mas ele não tem meio de saber quais são esses bocados. Se está ao cuidado de um professor competente, pode, mediante uma instrução longa e cuidadosa, aprender a distinguir entre as impressões que são certas e as outras, e a construir com os reflexos incompletos uma espécie qualquer de imagem do objeto refletido, mas, em geral, antes que tenha superado estas dificuldades, terá já desenvolvido a visão mental, que torna desnecessários tais esforços. No plano seguinte, que é o mental, as condições são muito diferentes. Ali o registro é completo e certo, e o impossível seria errar a sua leitura. Isto é, se três clarividentes possuindo os poderes relativos ao plano mental decidissem todos examinar certo registro ali feito, o que se lhes mostraria seria exatamente a mesma coisa no caso de qualquer dos três, e cada um deles tiraria dessa leitura uma mesma, e exata, impressão. Mas não segue que, quando depois no plano físico comparassem as suas notas, os seus relatórios coincidissem perfeitamente. É bem sabido que, se três indivíduos, que testemunharam um acontecimento cá no plano físico, passarem depois a descrevê-lo, os seus relatos divergirão sensivelmente uns dos outros, porque cada indivíduo terá notado especialmente aqueles detalhes do que mais o interessam e insensivelmente os terá tornado os traços capitais do acontecimento, deixando por vezes os outros pontos que foram na verdade de muito maior importância. Ora, no caso de uma observação sobre o plano mental, esta equação pessoal pouco ou nada afetaria as impressões recebidas, porque, visto que cada indivíduo abrange por completo todo o assunto, ser-lhe impossível ver fora de proporção as partes de que esse assunto é composto, mas, a não ser no caso de indivíduos cuidadosamente educados e experientes, este fator já entraria em jogo quando se tratasse da transferência das impressões para os planos inferiores. Pela natureza das coisas, é impossível que qualquer relato dado neste mundo a respeito de uma experiência ou visão do mundo mental possa ser completo, porque 9/10 de quanto se vê e sente ali não poderia de modo algum ser expresso em palavras físicas, e, visto que a expressão tem forçosamente de ser parcial, é claro que há uma possibilidade de escolha no que respeite à parte expressa.
É por esta razão que em todas as nossas mais recentes investigações teosóficas tanto se tem insistido sobre a necessidade de constantemente controlar e verificar os testemunhos de clarividentes, tanto assim, que nada, que se baseie no testemunho de apenas uma pessoa, tem sido incluído nos nossos últimos livros. Mas, mesmo quando as possibilidades de erro, provenientes deste fator da equação pessoal, tenham sido reduzidas ao mínimo por um sistema de cuidadoso controle e verificação, permanece ainda a gravíssima dificuldade inerente à operação de trazer impressões de um plano superior para um plano inferior. Ela é um pouco do mesmo gênero que a dificuldade do pintor para reproduzir uma paisagem tridimensional numa superfície plana, isto é, na verdade, em duas dimensões. Assim como ao artista é preciso uma longa e cuidadosa educação visual e manual antes que lhe seja possível dar uma interpretação satisfatória da natureza, assim ao clarividente é preciso uma longa e cuidadosa educação antes que possa descrever num plano inferior o que num plano superior se passa. E as probabilidades que há a favor de obtermos uma descrição exata feita por um indivíduo sem instrução clarividente equivalem pouco mais ou menos àquelas que há de obtermos uma perfeita representação pictural de uma paisagem feita por um indivíduo que nunca aprendeu o desenho. Devemos também não esquecer que o quadro mais perfeito está na realidade infinitamente longe de ser uma reprodução da cena que representa, porque não há nele linha ou ângulo que possa na verdade ser como é no objeto copiado. É simplesmente uma tentativa engenhosíssima de produzir sobre apenas um dos nossos 5 sentidos, por meio de linhas e cores numa superfície plana, uma impressão semelhante àquela que teríamos tido se houvéssemos tido diante de nós a cena representada. Exceto por meio de uma sugestão inteiramente dependente da nossa experiência anterior. Nada nos pode o quadro dar do rugido do oceano, do perfume das flores, do sabor dos frutos, ou da dureza ou moleza da superfície desenhada. De natureza precisamente idêntica, se bem que em grau ainda maior, são as dificuldades que um clarividente sente ao tentar descrever no plano físico o que viu no plano astral, e elas são ainda acrescidas pelo fato que, em vez de ter de evocar no espírito dos seus ouvintes concepções que eles já muito bem conhecem, como faz o pintor quando desenha homens ou animais, campos ou árvores, o clarividente tem de tentar, com os meios imperfeitíssimos de que para isso dispõe, sugerir-lhes concepções que, na sua grande maioria, eles por completo desconhecem. Pouco admira pois que, por brilhantes e vívidas que as suas descrições pareçam ao seu auditório, ele próprio constantemente sinta que elas são inteiramente insuficientes, e que os seus maiores esforços não conseguiram dar ideia nenhuma do que realmente vê. Nem nos devemos esquecer que, no caso do relato feito neste mundo de um registro lido no plano mental, essa difícil operação da transferência do superior para o inferior tem lugar, não uma vez, mas duas, visto que a memória teve de atravessar o plano astral intermediário. Mesmo num caso em que o investigador tenha a vantagem de ter a tal ponto desenvolvido as suas faculdades mentais que as possa usar quando desperto no seu corpo físico, mesmo assim ainda estorva a absoluta incapacidade da linguagem física para exprimir aquilo que ele vê. Tentar um momento compreender bem aquilo a que se chama quarta dimensão, da qual já alguma coisa dissemos num capítulo anterior. Não custa nada visionar as nossas 3 dimensões, representar no nosso espírito o comprimento, a largura e a altura de qualquer corpo, e vemos que cada uma destas dimensões é representada por uma linha perpendicular às duas outras. A noção da quarta dimensão é a de ser possível arranjar uma quarta linha que seja perpendicular às outras 3 já existentes. Ora, o espírito vulgar de modo algum pode abranger este conceito, ainda que os poucos indivíduos que tenham feito um estudo especial do assunto pouco a pouco tenham vindo a poder compreender uma ou duas das mais simples figuras quadridimensionais. Ainda assim, não há palavras que eles possam usar no plano físico que consigam pôr qualquer representação destas figuras diante dos olhos dos outros, e se qualquer leitor,
que não tenha sido especialmente educado nessa direção, ao tentar visualizar uma figura dessas, verá que lhe é inteiramente impossível fazê-lo. Ora, exprimir uma forma dessas claramente em palavras físicas importaria, com efeito, descrever com justeza um objeto existente no plano astral, mas, se examinarmos os registros no plano mental, ver-nos-emos a braços com a dificuldade maior de uma quinta dimensão. De sorte que a impossibilidade de explicar completamente esses registros ficará patente mesmo à observação mais superficial. Referimos-nos já aos registros como sendo a memória do Logos, mas eles são muito mais do que uma memória, no sentido vulgar da palavra. Por impossível que seja imaginar como essas imagens são do ponto de vista dele, sabemos, porém, que, à medida que formos subindo, mais e mais nos estaremos aproximando da verdadeira memória, mais e mais perto estaremos do modo como ele vê, de modo que tem um grande interesse as experiências do clarividente, com respeito a estes registros, quando ele atingiu já o plano búdico, o mais alto que a sua consciência pode alcançar, mesmo quando longe do seu corpo físico, até que ele atinja o nível dos aratis, seres de elevada estatura espiritual, termo sânscrito, literalmente digno, NE. Aqui já o tempo e o espaço não o limitam, já não precisa, como no plano mental, de passar em revista uma série de acontecimentos, porque o passado, o presente e o futuro lhe estão todos simultaneamente presentes, por absurda que pareça a frase neste mundo. Na verdade, por infinitamente abaixo do Logos que esteja mesmo esse plano elevadíssimo, é contudo absolutamente evidente pelo que ali vemos que para ele o registro deve ser muito mais do que aquilo a que chamamos uma memória, porque tudo quanto aconteceu no passado, e tudo quanto acontecerá no futuro se está passando agora ante os seus olhos exatamente como os acontecimentos daquilo a que chamamos o presente. Inteiramente incrível, loucamente incompreensível, é claro, para o nosso entendimento limitado, mas nem por isso menos verdadeiro. É claro que, no nosso estado de conhecimento, não podemos esperar compreender como é que se produz um tão maravilhoso resultado, e tentar explicá-lo implicaria apenas envolver-nos numa névoa de palavras que nenhuma informação nos dariam. Ocorre-me, porém, uma ordem de pensamentos que talvez torne possível esboçar o sentido dessa explicação, e tudo quanto nos ajude a compreender que tão estranha afirmação pode, apesar de tudo, não ser de todo absurda, deve ao menos servir para alargar os nossos espíritos. Lembro-me ter lido, há uns 30 anos, um livrinho curiosíssimo intitulado, creio, As Estrelas e a Terra, cujo fim era demonstrar como era cientificamente possível que aos olhos de Deus o passado e o presente pudessem ser absolutamente simultâneos. Os argumentos empregados pareceram-me ao tempo muito engenhosos, e vou portanto resumi-los, visto que me parecem bastante sugestivos em relação ao assunto que tratamos. Quando vemos qualquer coisa, quer seja o livro que temos na mão ou uma estrela a milhões de milhas de distância, fazemo-lo por uma vibração no éter, a que vulgarmente se chama raio de luz, que passa do objeto visto para os nossos olhos. Ora, a velocidade desta vibração é tão grande, uns 300.000 km por segundo, que, ao tratar de qualquer objeto no nosso mundo, a podemos ter por instantânea. Quando, porém, passamos a tratar de distâncias interplanetárias, temos de levar em conta a velocidade da luz, porque já ao atravessar esses grandes espaços ela leva um tempo apreciável. Por exemplo, a luz leva 8 minutos e um quarto a chegar-nos do Sol, de modo que, quando olhamos para o orbe solar, vemo-lo por meio de um raio de luz que o abandonou há mais de 8 minutos. De aqui segue um resultado muito curioso. O raio de luz pelo qual vemos o Sol só nos pode, evidentemente, contar o que se passava no Sol quando ele, raio de luz, começou a sua viagem, e em nada seria afetado por qualquer coisa que ali acontecesse depois de ele ter de lá partido, de modo que realmente vemos o Sol, não como ele é agora, mas como era há 8 minutos. Quer dizer,
Se qualquer coisa de importante acontecesse no Sol, a formação de uma nova mancha, por exemplo, um astrônomo que na ocasião estivesse observando esse orbe pelo telescópio nada saberia do incidente quando ele se estivesse dando, visto que o raio de luz que lhe traria as notícias dele só 8 minutos mais tarde lhe chegaria. A diferença é muito